Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre como lidar com a chegada dos filhos. Será que os casais precisam se preparar para esse momento? Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga clínica, a doutora Triana Portal. Me acompanha no programa de hoje, não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre um tema interessantíssimo e além de interessante, ele é muito importante, a chegada dos filhos. Como lidar com esse momento? Como se preparar para este momento? Tem muitos casais que então preparam todo o casamento. Hoje os casais vêm se casando mais tarde, né? E aí chega uma hora que eles falam, agora acho que está faltando um filho aqui dentro de casa, né? Será que é isso mesmo que acontece? Chega um momento em que a hora é de ter filhos, como é que esse momento chega e como se prepara para isso, né? Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica. Doutora, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Obrigada a você pelo convite, sempre bom estar aqui. E bom falar sobre esse momento, né? Sim. Da chegada dos filhos, se tem que se preparar, quando é que falta uma criança ali dentro do lar, né? E os casais que de repente optam por não ter filhos até a página 5, né? Depois eles decidem ter filhos. Já já a gente fala sobre todos esses aspectos do tema. Eu vou pedir para o Thiago colocar na nossa página do Facebook qual é o tema do programa de hoje. Você entra lá, curte a nossa página, pode comentar fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo, mandar mensagem particular quando você não quiser ser identificado, não tem problema, mas escrevam aqui para nós e você pode ligar durante todo o tempo do programa. Eu quero receber a sua ligação. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Eu sei que é difícil falar aqui conosco porque são muitas as ligações, a gente sempre agradece o carinho, especialmente a confiança, porque é uma relação de confiança essa que nós temos. Muito obrigada por escolher nos assistir e hoje a gente fala então sobre esse momento tão importante, tão abençoado, que é a chegada dos filhos. Doutora Triana, olha que interessante, né? Muitos casais hoje deixam para se casar mais tarde, né? E aí as mulheres, por nós termos aí uma questão com o tempo muito forte, né? Com a idade muito forte, a gente às vezes acaba tentando apressar um pouco as coisas, né? Então já casa, já quer ter filho. Tem momento certo para ter um filho dentro do lar? Um casamento, então, um casal recém-casado, uma chegada do filho é sempre excelente, é uma bênção, mas a gente se adapta, né, às situações, mas isso pode às vezes dar um susto muito grande, maior do que poderia ser, porque a mulher está sempre mais preparada, eu sempre enxergo dessa forma para ser mãe. Agora, com o marido, às vezes não é da mesma forma, às vezes tem um susto muito grande, acaba frustrando a mulher. Existe isso? Olha, a questão da mulher estar sempre mais preparada é que a mulher, de qualquer maneira, ela tem que lidar com a situação, né? Ela não tem como fugir da situação, né? Para o homem, ele não se envolve tanto, né? Por mais que ele seja um bom marido, um bom parceiro, um bom pai, é diferente a forma como ele sente. Que não está dentro dele, desde a gravidez, né, até o nascimento do filho e o envolvimento com a criança. Porque o pai, ele passa a se envolver com o bebê quando o bebê começa a interagir. Enquanto o bebê não interage com ele não dá muita bola, porque tem medo de pegar, né, ou porque realmente, mas ele não faz nada, né? Então, para o homem, ele não sente tanto quanto a mulher. Agora, o que você falou assim, do filho vir logo no começo do casamento ou mais tardiamente no casamento, acho que isso não influencia tanto. O que conta mais é como esse relacionamento está. Se ele tem uma boa base, uma estrutura boa, se esse casal está bem, se esse casal tem as mesmas ideias, as mesmas vontades, se ambos querem ter filhos e se ambos
conseguem, têm amor o suficiente para segurar uma situação que vai mudar muito. Porque todo filho, quando chega, né, por mais bacana que seja, como você disse, né, traz muita alegria, mas traz muita mudança e com essa mudança uma reformulação de todo o casamento, né? Então, assim, o casal tem que estar a relação tem que estar muito forte para que ela sobreviva a essas todas mudanças, né? E acho que é interessante a gente falar sobre todas elas. Sim. E hoje em dia, talvez mais ainda o impacto seja grande, porque antigamente as pessoas elas aceitavam mais a situação porque existia uma situação posta, né, que era você casar, ter filhos, né, o papel da mulher como mãe, o papel do pai como provedor, e ninguém reclamava disso, e se você tinha alguma insatisfação, você vivia ela e superava ela, porque era assim que as coisas funcionavam. O filho tinha um lugar central na família, né, e assim se levava a vida. Separar era uma coisa que não era muito aceita, né, até pouco tempo, então as coisas fluíam, vamos dizer, de uma forma melhor. Quando a gente passou a ter mais escolha, né, com mais escolha vieram mais perdas e mais dificuldades e as coisas ficaram muito mais complexas, né? Então, a mulher ela passou também a ter mais escolhas na vida, e mais escolhas e mais papéis, né? Então, ela também passou a trabalhar, a carreira passou a ter peso para ela, né? Então, muitas mulheres, elas têm dificuldade em abrir mão da carreira para o papel de mãe, né? Ou ficam muito ali divididas. Eu quero ser mãe, eu quero ter esse papel, mas eu vou abandonar aqui, eu posso me ausentar por um tempo, né? Ou não. Então, assim, a gente quer ser excelente em todas as áreas. Eu quero ser boa dona de casa, eu quero ser boa esposa, eu quero ser boa mãe. E é muito difícil você ser excelente em todas as áreas. Hoje eu tenho percebido que, como existe, a mulher está trabalhando, né? Então ela vai ter que se ausentar ali do trabalho, por mais curto que seja esse tempo, né? A gente observa mulheres voltando no primeiro mês, depois de ter o bebê, aí cada uma que sabe qual é a hora de voltar ao trabalho, quanto isso vai influenciar na qualidade de vida do bebê. Mas hoje eu tenho visto as mulheres definindo o momento de ter o filho, porque às vezes o marido ele está super empenhado e ele quer, para ele aquela já é a hora, mas às vezes não é a hora ali no trabalho daquela mulher. Você percebe hoje a mulher muito, porque eu percebi antigamente as mulheres assim, quando ele quiser tudo bem. Então a mulher estava sempre pronta. Existia um maior desejo por parte das mulheres. Então, assim, tendo o ok do marido, então pronto, a hora é agora, né? Hoje eu percebo que os dois, também como os filhos vêm mais tarde, o marido já tem que estar afim realmente da chegada do bebê, né? Mas hoje eu vejo muita mulher dando o ok para esse momento. Tudo bem, isso é um combinado, então você casa com alguém, você já tem que saber de antemão, durante o namoro, você tem que saber se aquela pessoa quer ter filhos ou não, porque para mim, por exemplo, seria uma surpresa terrível eu descobri que a pessoa com quem eu me casei não gostaria de ter filhos, né? Sim, não, isso é uma coisa muito séria. Tem que saber antes. Tem que saber antes, isso tem que ser conversado. E assim, não dá para fazer a opção de um, porque seria muito egoísmo, né? Fazer a opção de um, porque o outro vai ficar como? O outro existe na relação. E fazer a opção do outro também, né? Então, isso é o tipo de coisa que não dá para equilibrar, não dá para ficar no meio do caminho. Porque eu sempre falo do equilíbrio das coisas na relação, né? Que a gente tem que caminhar e se encontrar ali. A quantidade de filhos acho que até dá para equilibrar. Mas ter ou não ter não tem negociação, é uma coisa ou outra, né? Então, isso acho que tem que ser definido, né? Isso antes de determinar aí se querem realmente ficar juntos, de um casamento e tudo isso. E o que você falou sobre a mulher, ela determinar mais
Ativamente, assim, ativamente, né? Tá bom, agora. Quando? Isso. Porque hoje a gente fala mais sobre as dificuldades da maternidade. Porque antigamente isso era mais velado, Tá. né? Não era permitido você falar, né, que a gravidez causa incômodo ou que você está tendo trabalho com os filhos. Isso não pegava bem. Uma mãe que se posicionasse dessa forma, reclamando... Não era bem vista. Não era bem vista. Então, hoje, até com programas como esse que a gente está falando sobre as dificuldades... A gente vai falar das dificuldades, a gente vai falar das mudanças. Das mudanças, E o casal né? tem que estar consciente do que vai Exato. mudar, né? Então, você imagina um casal que adora viajar. Todo fim de semana vai viajar. Com uma criança, talvez essa frequência não pudesse ser mantida, né? Exato. Já durante a gravidez. Então, hoje está mais aberto. Uma moça que se casou, até mesmo não seja uma tão moça assim, mas ela ouve relatos de outras mulheres. E tem que ouvir, ela observa, isso. ela vê na mídia e de como é difícil e como muda a demanda que né? Para a mãe para o pai e para toda a estrutura. Tem muitos Instagrams hoje que falam sobre maternidade e aí as mulheres acabam trocando essas experiências, né? Uma pergunta se o marido da outra ajuda, uma pergunta se o marido da outra ajuda, porque todo mundo quer integrar esse marido, né? Então, para ajudar, a gente sabe que tem um medo, às vezes, né? De dar banho, por exemplo. Às vezes o pai não quer se envolver nesses momentos mais delicados, mas, de fato, isso pode ajudar muito essa mulher. Vamos falar das mudanças? A maternidade, então, ela muda o quê para esse casal? A chegada de um bebê vai mudar como este relacionamento. Então, vamos imaginar como relacionamento, tá? A gente sabe que existe um período depois do parto em que essa mulher precisa ficar quietinha, né? Inclusive com a questão da sexualidade, né? Às vezes porque ela não vai ter o desejo e muito por recomendação médica. Alguns médicos pedem mais de mês, às vezes 2. Sim, a quarentena, né? Acho que é o... Conta pra gente. Logo, né, depois de ter o bebê, tem a questão da quarentena, a questão do corpo mudado, a alta e baixa de hormônios que deixa, né, a mulher inchada, o aleitamento, o corpo que muda, às vezes estria, o peso que não voltou ao normal, a libido está em baixa, né, a autoestima da mulher também. Pode acontecer também a questão da disforia pós-natal, né, que seria aquela tristeza que dá, que não é ainda, não estamos falando de depressão pós-parto, né, mas aquela tristeza que dá no pós-natal, a mulher fica completamente alterada e muito sugada pelo bebê, né, ela precisa estar ali. O sono é um dos maiores vilões aí da falta de, né? A falta de, né? A privação de sono. Então, um cansaço muito grande. Como que essa mulher vai estar preparada para, por exemplo, para ter uma noite romântica com o marido? Isso não tem nem como. Além da recomendação médica que a gente falou da quarentena, dos pontos de cesárea, seja de cesárea ou de parto normal. Então, tem esse período de resguardo. Mas ainda após o período de resguardo, muitas mulheres não se sentem à vontade. E aí você conta com a compreensão do marido. Devem contar. Porque se você não conta com essa ajuda, essa colaboração, esse entendimento, né? Quando você não tem essa conversa, essa compreensão, aí você acaba piorando. Você falou de uma tristeza que pode acontecer pós-parto e muitas pessoas julgam essa tristeza, porque a gente sabe que é uma delícia. Então, quem é mãe, quem não é, que eu não sou, mas eu acho uma delícia esse momento de ter um bebezinho. Mas as mulheres relatam essa tristeza. Algumas só falam disso depois, né? Algumas sofrem um pouco mais e aí isso fica muito explícito. Por que as pessoas julgam tanto? E aí, mais as mulheres que fazem isso? É incrível, né? Porque 50% das mulheres passam por isso. A gente tem uma estatística muito grande de mulheres que passam por isso, né? É um período curto,
que tem, mas muitas mulheres passam por isso. É que depois de um tempo, a mulher esquece que passou por isso, né? Ou então ela se lembra como cansaço, né? Ou com alguma outra coisa. Pode ser confundida com cansaço? Ou tristeza é tristeza? Uma tristeza, a disforia pós-natal ou baby blues, cada um chama Baby blues, já ouvi falar. Sim. Não é depressão pós-parto? Não é depressão pós-parto. Tá, então já a gente fala. O baby blues, ele começa logo depois de uns 3 dias do parto e fica mais ou menos até o 10º dia e depois ele acaba. Até o 10º dia. É, mais ou menos, né? Tá aí estou falando, a depressão pós-parto já é uma coisa que vem um pouquinho depois e aí, né, já é um quadro mais complicado e que leva bastante tempo para precisa de intervenção, muitas vezes, e tudo isso. Tá. Eu já ouvi falar, vou dar um recado para quem está em casa, mas vou deixar uma perguntinha. Eu já ouvi falar de mulheres que, quando a criança está num momento de muito choro, coliquinha, né? Algumas mulheres que se colocam dentro do quarto, se trancam no quarto, não conseguem dar atenção para esse bebê. Já se me fala assim, esse cenário que eu já li em vários blogs, eu já li em vários Instagrams. Se esse cenário está mais para baby blues, se dá para falar isso, né? Ou se está mais para uma depressão pós-parto, ou um momento que tem algumas mulheres que já sofrem com a depressão antes de engravidar, tá? Então já você me fala se isso pode piorar, porque os hormônios realmente mudam muito, né? A mulher fica toda diferente durante a gestação. Vamos dar um recadinho então para quem está em casa? A gente continua falando sobre saúde. Vou voltar para o bate-papo com a doutora Triana. Doutora, eu já li muitos blogs, já ouvi falar de mulheres que entram em desespero com o choro do bebê. Naqueles primeiros meses, às vezes os primeiros dias, dependendo do clima, né? Então, se está muito frio, de repente a criança está com frio, por isso ela chora, né? O nosso corpo funciona de maneira diferente do que o da criança. Queria que você contasse pra gente se de repente a mulher fala assim, bom, vou ficar dentro do quarto e não vou sair daqui, a criança está chorando, essa mulher que entra em desespero. Isso tá mais para esse baby blues que você falou aqui pra gente, tá mais para depressão pós-parto. E a mulher que já sofre, ela já estava triste, ela já estava sofrendo, às vezes ela já estava em depressão e engravidou. Como é que fica essa questão, doutora? Bom, uma pergunta que a gente pode separar em 3. Né? A mulher que já sofre de depressão, ela precisa de um acompanhamento, né, prévio, ela precisa relatar isso para o seu ginecologista, ela precisa tomar medicação. E um acompanhamento diferenciado, né? Alguns antidepressivos não fazem, não interagem e não tem problema com a amamentação. Muito raros, né? Muito poucos, mas alguns não tem problema não. Mas isso, né, enfim, quem define é o ginecologista e o psiquiatra. Essa mulher, ela precisa fazer o acompanhamento. Muitas não mencionam que elas têm uma distimia, né, ou um quadro depressivo, ou que já passou por uma depressão e que não está em depressão no momento, mas a ocasião de uma gravidez, né, um abalo emocional desse, uma mudança tão grande dessa, pode, né, ter uma recidiva da depressão. Então, é importante comunicar ao médico. Então, isso que você me relata pode ser uma depressão vindo, né, uma recidiva de uma depressão, e as pessoas falam assim, depressão pós-parto, como se fosse uma coisa diferente da depressão, como se fosse uma depressão de outro tipo, e não é. Ah, não é? É uma depressão, como uma depressão, só que ela acontece no pós-parto, uma depressão que acontece no pós-parto. Mas o parto deixa a mulher, a vinda do bebê, deixa a mulher mais suscetível? Ela fica mais suscetível se ela já tem predisposição. Entendi. Mas hoje o fator ambiental influencia demais. Então, eu não sei se isso aumentou, se nós estamos mais suscetíveis a uma depressão. Não? O cenário influencia muito, né? Sim, agora a gente pode pensar também que a gravidez pode ser um gatilho para a depressão. Entendi. Então, uma mulher que nunca teve depressão, mas por causa da gravidez. A gravidez pode ser, sim, um gatilho. Né? Principalmente o primeiro filho, né? Que é
impacto maior. Sim, uma insegurança muito grande. E a história de chorar e de não aguentar o choro do bebê, isso te diz alguma coisa? Então, uma paciente sua, alguém que você já acompanha, não sei se aí existe um trabalho feito, essa mulher vai estar mais fortalecida para esse momento, talvez sim, né? Mas existe alguma relação? Então, a mulher que não... A gente sabe que a criança chora, mas ela não está preparada para aquele choro 24 horas e ela é responsável por aquela criança. Tem um peso, né? Então, tem um peso. Agora, voltando só para terminar aquela pergunta que você disse, né? A disforia pós-natal, o baby blues, ou a tristeza materna, né? Cada pessoa dá um nome para isso, né? Ela pode ser, né? A mulher às vezes fica nos primeiros dias assim um pouco alterada, né? Com choro e tudo isso, mas ela ainda consegue dar conta do bebê, ela ainda consegue passar por esse período. Né? Já na depressão a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. E ainda difere, acho que é bom para quem está em casa entender, porque se fala muito de uma coisa só, depressão pós-parto. Então, as pessoas colocam tudo no mesmo pacote, né? A tristeza pós-natal, com a depressão pós-parto e com a psicose pós-puerperal, que são casos raros, né? Que acontecem que a depressão evolui para aqueles casos que a gente vê que a mãe atenta contra a sua própria vida ou contra o bebê. Mas isso é muito raro acontecer, é uma pequena parcela, né? Mas é uma doença diferente, vamos colocar assim. Né? Então, a gente vê na TV o noticiário, a mulher fez isso, ela tinha depressão pós-parto. Não, ela não tinha depressão pós-parto. Entendi. Ela estava em surto de psicose pós-puerperal. Porque isso também deixa a mulher que está sofrendo com uma depressão pós-parto mais assustada. Né? Porque senão seria, né? Deixa assustada. Uma pandemia de desgraças que a gente teria por aí. Um preconceito, né? Então, a mulher, fulana teve depressão pós-parto. Parece que é um ser humano que ama menos o filho, né? Parece que é uma mulher diferente ali no cuidado. Então, parece que ela quis ter depressão pós-parto. A gente sempre tem que falar também que a depressão não é uma doença que se escolhe, aliás, doença não se escolhe, é uma doença, né? O nome já diz. Né? Ninguém escolhe ficar triste, ninguém escolhe ficar doente, né? E ninguém escolhe sofrer. Então, assim, é que quem nunca passou por isso não sabe a dor. Então, é fácil julgar, né? Que é para quem está de fora, né? A mesma coisa para o marido. Né? O marido que não está com dor, que não está cansado, que não está amamentando, ele está super disposto. Poxa, ele quer sair, ele quer ir jantar fora, ele quer ir para casa dos parentes que está tendo uma festinha. É compreensível, porque ele está super bem, ele não aguenta mais ficar dentro de casa. Mas ele não consegue se colocar no lugar da mulher que está ali toda, né, inchada. O que ela mais quer é deitar na cama e dormir. E ela não pode, porque se ela dormir, aquele bebê vai chorar, vai pedir para mamar, ou se ele for um pouquinho maior, porque não acaba logo que nasce, né? Dura um tempão. Né? Se ela cair no sono, esse bebê pode sair andando pela casa, se acidentar. Né? Sim. Então, você precisa de um respaldo, exato. Né? Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro para entender o que é a dor e o que o outro passa, antes de julgar, né? Com certeza. Vou me posicionar para dar um recadinho. Enquanto chego até lá, vai respondendo daqui uma mulher que já faz terapia, porque hoje nós temos realmente um acesso muito maior, até porque o preconceito que as pessoas tinham antes, então, de se fazer terapia, hoje vem diminuindo demais, né? Então, as pessoas fazem terapia mesmo para lidar com as situações do dia a dia e durante essa terapia, por exemplo, durante esse trabalho vem a gestação, né? Uma mulher fazendo terapia, então estando em sessão aí uma vez por semana, ela está mais preparada para esse momento, para essas mudanças? Isso passa a ser trabalhado, ainda que isso não seja não cause uma insegurança, porque a mulher que só vai se dar conta na hora que a criança nasce, né? Então, eu já ouvi falar de diversas amigas, olha, ninguém me disse, mulheres que faziam academia, ninguém me disse que eu tinha que fazer um fortalecimento de braço quando eu engravidei, né? Então, ela ia fazer a academia dela normal, mas para ser mãe,
ela podia ter intensificado o treino dos braços, porque depois tem tendinite, bursite, vários problemas que acontecem, porque a criança está sempre no colo da mãe. Conta pra gente como é que é uma pessoa que está fazendo a terapia, se isso vai ser trabalhado e se isso fortalece a mulher. Porque acho importante que o profissional que estiver tratando essa pessoa, né, tiver com o paciente em terapia, que canalize o atendimento para isso, né, que oriente para o que está por vir, que fale para a mulher o que ela tem que esperar e tudo isso, para que ela se sinta fortalecida e mais preparada para a chegada desse bebê. Isso é muito importante, né? Ela não pode canalizar o tratamento dela para os conflitos que estavam antes presentes e esquecer que tem uma situação toda nova que é muito importante na vida dela. Sim, o profissional deve ajudar e focar na gravidez. Perfeito. Vou dar um recadinho de saúde também para você que está em casa nos assistindo. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre a chegada dos filhos, como lidar com esse momento, então, dentro de um casamento. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica. Doutora, chega uma hora em que no casamento falta um filho? Você percebe isso? Então, de repente, dos seus pacientes, é um momento que eles falam, agora no relacionamento está faltando uma criança. Chega esse momento, realmente? Os casais relatam isso. Eu já ouvi de amigos casados que dizem, agora acho que está faltando uma criança. Existe esse momento? Para a maioria das pessoas, falta. Chega uma hora que falta, a casa fica vazia. Sim, para a maioria das pessoas, mas mais e mais eu estou encontrando pessoas que não querem ter filhos. Casais que eles criam lá um modelo de que onde eles não cabem filhos. E tem lá um cachorro, um gato, ou o modo de vida deles, e eles se dizem felizes assim, né? Tudo bem também, se o casal concordou. Tudo bem, sim. Eu não sei, eu como mãe, né? Como uma pessoa muito convencional, eu fico um pouco em dúvida, né? Se isso realmente não vai fazer falta. Mais pra frente, vai ter uma hora que pode fazer falta e aí não dá mais. E eu penso também isso, a gente tem que pensar lá no futuro, né? Sim. Na questão da família, porque é tão gostoso, né? Minha filha tem bisavó. E ele é uma gracinha. Não é? Então, assim, eu ter minha avó ainda hoje, isso é muito bom. Então, assim, você... eu acho que é a natureza, né? Você ter filhos, você ter netos. Se você não puder ter netos, ok, né? Porque hoje em dia a gente tem filho mais tarde, mas né, você ter uma família, eu acho que a gente vai ficando muito solitário, né? Esse modelo de família, você tem um casal aí, eu já ouvi casais também que relatam isso, ou que naquele momento não sabiam se não iam ter nunca filhos, mas que naquele momento eles não queriam, e são casais que se descreveram egoístas. Nós somos muito egoístas, acho que não cabe ali, nós gostamos muito de ficar sozinhos, e aí não cabe essa mudança toda que a gente comenta aqui no Então, mas isso tem muito a ver com a sociedade que a gente vive atualmente, né? As pessoas um modelo de relacionamento também muito assim descartável, né? As pessoas, as relações são vistas um pouco como mercadoria, né? O que tá bom nesse momento, né? Tem que a felicidade a toda prova, né? Então, assim, se você diz, como a gente estava falando, né? Hoje em dia se fala que filho dá trabalho, que filho custa dinheiro, né? Que filho... E sem nenhum problema com relação a dizer isso, né? Que filho tira a liberdade. E todo mundo que fala isso, todas as mães, todos esses blogs, todas as amigas, todo mundo que fala isso pode reclamar pra caramba, mas se você perguntar, você troca? Não. Ninguém troca, né? Exatamente. É uma coisa muito engraçada isso, né? Você trocaria essa vida? Não. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. É gostoso, né? Mas aí essa pessoa que se diz muito egoísta e que está muito feliz com a vida dela, geralmente alguém que já conquistou alguma coisa, né? Ou que viaja bastante, ou que tem alguma estabilidade no emprego, ela não quer perder nada. E na vida não dá para não perder nada.
para você ganhar alguma coisa, você tem que renunciar Sim. a outra, não é? Sim. Então, eu duvido um pouco dessa felicidade, mas eu respeito, né, a opção de cada um e eu vejo isso crescendo, pessoas, mulheres que dizem que não cabe na vida delas por conta de carreira, isso, aquilo. Aí eu acho um ou porque exagero, diz assim, olha, eu agora, nesse momento de vida, eu não posso ter um filho, só que já estou beirando os 40 anos. Quando eu puder, já não vou poder mais ter porque é impossível. Aí dá para recorrer a tudo que a medicina nos proporciona, mas sempre existe o risco, Sim. né? Quando você sai... Mas é uma coisa também fora de lugar, né? Assim, né? Fora de hora, eu acho que fica uma coisa um pouco adaptada. Eu acho que a coisa tem que ter um ciclo mais ou menos natural. Agora, né? doutora, quando você tem... Então, vamos imaginar um relacionamento já de um namoro muito longo. E aí um casamento que às vezes aconteceu muito cedo, foi um namoro longo, um casamento cedo. Então essa vida do casal a dois foi muito longa. E aí você está acostumado àquela vida, né? E aí a mudança traz medo, insegurança, né? E quando isso é discutido dentro do casamento para dizer, olha, vamos ou não vamos, né? Quando? Agora, o ano que vem, né? Ter filhos. Isso pode gerar uma frustração sempre tem uma parte que está mais convencida a ter o filho mais rápido. Né? Quando chega a hora ali, então, de um casamento, de um relacionamento, um casamento longo, uma vida a dois, eu gosto de viajar. Né? Então, eu compreendo as pessoas que às vezes falam viajar, mas eu já tenho na minha cabeça vários roteiros para fazer com crianças, né? Filhos, levá-los para passear, né? Então, você não precisa ficar sem fazer a viagem, você tem que adaptar. Não dá para escalar o monte, né? Com um filho recém-nascido, mas dá para ir para Disney, né? Sim. Dá para fazer outras viagens também. E o filho cresce também. Com certeza, com certeza. Você não pode fazer um intervalo de 3 anos na sua vida e depois a vida continuar. Exatamente. Tudo a gente consegue se adaptar para colocar um serzinho tão fofo nas nossas vidas, né? Vamos atender uma telespectadora, tá na linha para falar conosco, é a Vera. Ela fala conosco de Minas Gerais. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Governador Valadares, Minas Gerais, obrigada pela audiência aí de Governador Valadares. Vera, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Não, estou olhando o programa aí e estou vendo falar de pessoas que preferem um gato e um cachorro. Isso. Eu tive 4 filhos, todos os 4 virou as costas para mim, me abandonou, não me considera como mãe. Eu preferia ter tido um gato e um cachorro. Vera, e esse momento para você foi muito difícil? Então, quando você se deu conta que esses filhos simplesmente foram embora, e aí depois disso é que você passou a pensar assim, sofreu? Como é que foi isso, Vera? Foi uma separação que eu tive com meu marido. Tá. Ele arrumou um amante, me deixou com depressão. E ninguém da família entende que eu tenho isso. A família me maltrata. E é por aí. Se eu casar algum dia, eu não quero mais nunca ter filho. Você está em tratamento, Vera? Tô. Tá certo. Obrigada pela sua ligação. A gente recebe as opiniões aqui sempre no Consulta ao Doutor. Acho que isso enriquece o programa sempre. Situações como essa, a gente sabe que existe lá na frente uma síndrome do ninho vazio, que os psicólogos chamam, né? Talvez isso tenha acontecido antes desse momento com a Vera, enfim, situações mais traumáticas aí que ela agora pense dessa forma. A mãe também tem que estar preparada, né? As pessoas falam, eu não sou mãe, mas serei. E eu ouço as mães, os pais dizerem, eu sei, a gente cria o filho, não é pra gente, né? Pro mundo. A gente cria pro mundo. Queria entender melhor isso. Como que a gente se prepara? Então, porque de repente, a gente não consegue controlar o outro. De repente, uma situação como essa que acontece com a Vera, pode acontecer. Sim, sim. Foi muito, muito pertinente, muito importante assim a pergunta aí, a participação da Vera,
né? E quando ela fala, né, de gatos e cachorros, quando eu mencionei, eu não tenho nada contra gatos e cachorros. Nem eu. Pelo contrário, eu adoro, né? Eu sou muito a favor dos bichinhos e eu acho que eles são excelentes terapeutas e eu acho que eles fazem parte da família e muitas vezes desempenham melhor do que um humano mesmo, né? A questão da afetividade, eles estão sempre ali, são seres iluminados. Agora, cada caso é um caso, né? Tem famílias e famílias, alguns filhos, eles são muito fiéis aos pais, são muito generosos e são muito... Eles vão dizer, eles retribuem aos pais o que os pais fizeram para eles e outros filhos não, né? Então, talvez no caso da Vera tenha acontecido isso, né? Ela falou por cima o caso dela, né? Ou pode ter acontecido como você falou, chega uma hora que os filhos têm que seguir a vida deles, né? Isso é a trajetória natural da vida, né? É muito triste para a mãe, principalmente para as mães que, por exemplo, não desenvolveram carreira ou então alguma atividade para ela própria, né? Não precisa ser um trabalho, mas que ela tivesse as amigas, que se encontrasse, algum grupo com que ela passasse o tempo, né? Então, assim, aí os filhos casam ou vão para a faculdade ou vai morar num outro estado, seja lá o que for, que esses filhos saiam de casa, essa mulher vai ficar muito sozinha, né? Se ela não tiver um marido, se tem um marido, aí os dois sofrem essa síndrome sozinhos, os dois vão ficar tristes ali, sentindo saudade dos filhos, né? Quando tem netos, aí recebem as visitas dos netos e aí ameniza um pouco essa dor e tudo isso, né? Agora, se essa mulher já é separada e ela não tem uma rede de apoio ou de lazer ou de alguma coisa que supra essa falta, essa ausência, realmente vai ser muito difícil para ela, né? Pode acontecer, pode ser um gatilho para uma depressão ou deixar realmente a pessoa muito triste e muito magoada com os filhos. Talvez as duas situações tenham acontecido ao mesmo tempo para ela, né? A gente não sabe qual é o caso, mas isso acontece com algumas pessoas. A separação, o divórcio, juntamente com este momento em que os filhos saem de casa, né? E aí, a gente sabe que existem Foi uma os triste filhos coincidência, né? que fazem o que realmente a Vera falou, de virar as costas. E às vezes o virar as costas para a mãe é o casar dos filhos, é o morar em outra cidade por causa do marido ou da escolha profissional, né? Acho que também tem mães que também são muito, como você são muito apegadas e elas não conseguem entender, né? Que agora o filho casou, ele tem a própria família, não é que ele não gosta mais da mãe ou que ele esqueceu da mãe, é que ele agora está seguindo a vida dele e fazendo a família dele, né? Com certeza. E você falou a gente falou de cães e gatos, né? Algumas pessoas optam por tê-los mais cedo, outras, por exemplo, optam por ter os bichos dentro de casa quando é bom para a criança, é bom para o filho também. A gente sabe que é importante, né? Sim. Acho que a gente até conversou com você já sobre isso, perder o animal, então trabalhar também com a morte, né? Porque o cachorro vai morrer antes do que o humano, né? Então, até fazer esse trabalho de responsabilidade, porque tem que dar comida, né? Tem que limpar a sujeira do cachorro. Isso influencia, isso tem que estar no planejamento ou isso realmente não importa? Se o cachorro vem antes, se ele vem depois, se faz parte de um planejar, porque eu gosto do planejamento. Acho que eu curto isso em qualquer coisa na vida, eu curto o planejar, seja filhos, viagem, né? Eu acho que faz parte. Quando você planeja, acontecem coisas fora do caminho, mas a gente fica menos suscetível a essas surpresas. Acho que eu prefiro sair fora da surpresa um pouco. Tudo bem fazer esse planejamento? Isso é saudável para o casal? Tem homem, doutora, que não quer falar sobre filho. Simplesmente, está combinado que eles vão ter filhos. Eles se casaram pensando em ter filhos, mas a mulher está ali, com a idade já preocupando essa mulher, né? Não que isso hoje seja um grande problema, mas
as mulheres ficam aflitas, né? Porque você não sabe quanto tempo vai demorar para você engravidar. Faz parte do planejamento, é saudável. E a mulher que não consegue colocar em pauta, não consegue puxar esse diálogo, porque o marido, quando casou, não quer mais falar sobre filho. Sem dúvida é importante. O planejamento é assim, é super saudável e necessário, né? Eu acho assim, a questão do relacionamento e bem, eu falo sempre do equilíbrio e da comunicação eficiente, o diálogo, né? O casal que não conversa, né? Ou que não conversa e não se entende, não vai a lugar nenhum, né? Então, assim, o marido que se nega a falar de uma coisa tão importante como essa, a gente fica Problema, né? problemático. A mulher fica realmente angustiada, nervosa e com toda a razão, né? E aí eu acho que essa ansiedade da mulher vai crescendo e aí ela fica com menos condições de se colocar, porque ela vai ficando menos, vamos dizer, organizada no seu pensamento e tato e tudo isso, né? E aí os problemas todos começam. Eu acho que, assim, são adultos, são situações sérias e isso precisa ser conversado sim e planejado. E por mais que se planeje, sempre quando a coisa acontece, ninguém está preparado. Né? É verdade. Acontecem coisas pelo caminho e tudo isso, mas você estando preparado, você já tem uma noção. Com certeza. É o que eu falei, hoje quem não teve filho sabe mais ou menos o que é. Não sabe na prática, mas tem ideia. Né? Eu acredito que antigamente não tinha. É aquela coisa, era a surpresa. Uma surpresa mesmo. Porque as mulheres pregavam que era aquela coisa santificada, né? Não, filho maravilhoso, lindo, tudo certo, é a função da mulher. E só ali, no dia a dia, nos bastidores que ela ia descobrir que era uma dificuldade, que isso afetava no casamento, que o casamento tinha que ser, né, todo revisto, né, como lidar com o marido aí nessa nova fase, né, como segurar essa relação, né, para que ela não se deteriore. Hoje a gente tem uma conduta diferente do que era quando eu nasci, porque minha mãe conta que a conduta era diferente. Então hoje se preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, por exemplo. Antes era diferente. E aí você continua amamentando em livre demanda até quando a criança quiser. Né? Eu tenho percebido isso, neste cenário, mulheres sem conseguir lidar com essa situação e maridos sem conseguir entender, às vezes, essa situação. Tudo isso também deve ser conversado. Você acha importante? Como existem tantas mudanças aí, de repente, 1 ano depois do nascimento da criança, essa mãe ainda amamenta. E aí isso pode, de alguma forma... Aproveito para te perguntar se isso é questão também no consultório, atrapalhar aí, olha, se é a mulher naquele momento ou se é a mãe. A gente vê maridos reclamando, depois que a gente teve filho, a minha esposa é só mãe, ela é 100% mãe, né? Sair com o marido, claro que você precisa de um suporte, alguém para ficar com essa criança, mas... Não precisa abrir mão dos momentos com o companheiro também, né? Só que precisa querer fazer isso e tem que estar preparado, tem que estar fortalecido. Eu não sei se isso é questão também dentro do seu consultório, porque as mulheres às vezes reclamam que não conseguem se relacionar melhor dessa forma e os homens reclamando demais. Agora só fala da criança. Você acaba até colocando um muro entre a criança e o pai, né? Porque parece que a criança é o motivo ali da... Sim, tem muita mulher que, assim, perde a mão e ela esquece do papel. Erra a mão mesmo? Sim, mulher erra a mão? Sim, ela perde a noção, ela esquece do papel de esposa e ela... fica só mulher. Muitas vezes até numa intenção, talvez inconsciente até, de provar que ela é muito boa mãe, né? Que ela dá conta de tudo, que ela é perfeita, que ela vai ser, né? Vai ter a maternidade perfeita. Então ela esquece que ela é mulher, que ela é esposa, esquece desse outro papel e ela continua, ela não precisa deixar
de ser esposa para ser mãe, ela tem esses dois papéis, né? Tanto o marido também, porque alguns maridos passam a olhar a esposa como mãe, né? Não consegue mais olhar também como amante, como esposa. Problema também. Também problema, mas uma minoria. Tá. Mais a mulher que fica com aquela coisa 100%. com a criança. Tem algumas que trazem o bebê para o meio da cama para evitar que o marido a procure. Tem vários casos assim, né? E com as justificativas, eu acho assim, tudo o que a gente fala, do cansaço, da privação de sono, né, dos hormônios, da amamentação, isso tudo é verdade, a gente sabe, mas isso pode ser contornado, isso depois de um tempo ele vai amenizando, né? Ele é mais intenso nos primeiros meses, mas ele vai amenizando e isso permite que a pessoa volte a ter, né, um relacionamento íntimo, que a pessoa possa sair com o marido uma vez por semana. Eu sempre falo, tem que marcar um dia, né, para eles dois. Porque se não tiver esse compromisso, o dia passa, a gente esquece. Sim. Então, marcar, vamos sair os dois para jantar ou para fazer alguma coisa. A mulher também, um dia para ela, né, para se arrumar, para ir na manicure, para ir no cabeleireiro, para respirar um pouco fora de casa, né, pedir ajuda, contar com o outro, né, não querer ficar ali, não confio em ninguém. Não confio em ninguém, não vou deixar meu filho com ninguém. Tem muita mãe que sabe, que tem essa postura. É lógico, não vai deixar com qualquer um, não vai deixar o bebê sozinho em casa, mas não tem uma avó? Se não tem uma avó, vai ter uma tia, vai ter uma vizinha, uma amiga, uma babá. A gente sempre, se quiser, se tiver vontade, consegue. Ou mesmo com o pai, no fim de semana. Deixa um pouquinho com o pai, né? E vai lá, né? Cabeleireiro, no cabeleireiro. Você citou. Exatamente. Enfim. Vou dar um recado para quem está em casa, mas você falou de se arrumar e de investir tempo nisso também, porque eu acredito que após o casamento, né, quando você mora na mesma casa que a pessoa, perde um pouco a questão da surpresa. Quando a gente namora, o namorado vai buscar a gente em casa, então você tá pronta, ele não te viu acordar, né? Ele não te viu ali na parte off, né? Com as câmeras desligadas, né? Ele só te viu linda, maquiada, né? Agora, quando dorme junto, acorda junto e você passa 24 horas com a pessoa naquele dia que a gente não vai se maquiar, né? Aquele dia que você não vai colocar lente de contato, você vai de óculos mesmo, né? E você nunca usa óculos, por Rabinho exemplo. de cavalo. Cabelo pra cima, o dia da faxina. Então, o marido tá ali 100% do tempo, só que não pode perder a questão de se arrumar, de investir tempo, né? Nessa produção também, de se preparar. Já a gente fala mais também sobre isso e dessas mudanças que você falou de colocar a criança para dormir no meio da cama. E eu já lembrei de tantas histórias e de tantos questionamentos que os pais fazem sobre isso. Tem criança que tá lá, o bercinho nunca foi usado. Às vezes já tá na hora da criança ir para a caminha, não é nem mais o berço. E o berço tá lá. E aí a criança tá acostumada a dormir com o pai e mãe. E é uma delícia dormir com os pais, né? Tem uma coisa na cama dos pais que chama a criança, que é mais gostoso. A cama dos pais é sempre mais gostoso que a nossa cama. Já a doutora explica mais aqui pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, falar sobre a chegada dos filhos, como se preparar, como lidar com esse momento tão especial, com a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica, me acompanha no programa de hoje. Doutora, o que muda na vida de um casal? Já a gente fala do selinho, de dormir na cama, de dividir a cama com os pais, o filho dividir a cama com os pais, mas o que muda na vida de um casal? Vamos imaginar um casal que tem uma vida muito ativa socialmente, assim, então que saiam muito. Nós falamos da viagem, um casal que viaje muito, então todo fim de semana faz as malas e vai sem rumo. Eu adoro viajar, mas eu gosto das coisas planejadas, como eu já disse aqui, né? Não sou dessas que viajam sem rumo, sem reserva em hotel, mas muitos casais são adeptos de uma vida assim. Com a criança, acho que até daria para viajar, mas sem rumo, sem saber se o lugar tem estrutura ou não, acho que ficaria mais complicado. O que vai mudar, doutora? Mudam as prioridades. Ótimo. Do casal, né? Então, não só a questão de sair e viajar, mas as prioridades financeiras mudam. As prioridades
afetivas, enfim, é uma mudança total. Foi o que a gente falou no começo do programa. O casamento, algumas pessoas falam assim, que a relação começa do zero. Eu acho que é um pouquinho exagerado, eu acho que precisa passar por toda uma reestruturação. Porque como há aí uma mudança de papéis, ou um novo papel que você agrega, né? O papel de pai, o papel de mãe, né? Além do papel que você já tem, né, como marido e mulher, você agrega mais uma identidade, né? Para a mãe isso né, pesa bastante, para o homem isso pesa na questão de ser o provedor e da responsabilidade. Isso no primeiro filho é muito mais intenso do que no segundo. No entanto, quando vem o segundo, aumenta a responsabilidade, então acaba sendo também um período difícil, e daí também tem que lidar com as questões de ciúme entre irmãos e relacionamento, né? Aí a gente tem uma outra problemática, então vamos dizer assim, são questões delicadas, mas o primeiro filho sempre causa um grande impacto pelo desconhecimento, né? Por ser uma coisa muito nova. Então, por exemplo, o casal que viajava bastante, suponhamos um casal que fosse sempre para a praia. Praia não combina com bebês. Alguns hotéis não aceitam crianças hoje em dia, né? Você vê, a sociedade mudou bastante. Sim. Né? Que mais? Estrutura não tem estrutura lugar para isso. Sim. Né? Outros têm uma estrutura totalmente voltada para as crianças, né? Para atender esses pais com crianças, mas geralmente crianças um pouquinho mais velhas, né? A partir dos 3 anos, que é quando a coisa começa a amenizar. Me conta uma história que tem uma teoria dos 1000 dias, que você me falou aqui durante o intervalo, eu deixei para você explicar aqui durante o nosso bate-papo. Não, então, porque esse assunto é muito discutido hoje em dia, né? Então, alguns profissionais, eles dizem assim, bom, toda a sobrecarga começa na gravidez e vai até 1 ano e meio da criança, né? Existe a teoria dos 1000 dias. Esses 1000 dias seriam da gravidez aos 2 anos. Tá. Eu sei que eu não contei, eu não fiz a conta na calculadora de quanto dá 1000 dias, mas a teoria dos 1000 dias seria que até os 2 anos seria a parte mais pesada, mais complicada, em que a mãe precisa se doar mais, se dedicar mais, estar mais, né, preocupada com o vínculo com a criança e também nos cuidados braçais mesmo ali, né, com a criança. Eu, como mãe, como terapeuta, o que eu vivo na minha vida e no consultório, eu acredito que são 3 anos. Tá. Né? Eu vejo nem 1 ano e meio, nem os 1000 dias, mas sim os 3 anos. Começa na gravidez e vai mais ou menos até os 3 anos. Lógico, pode variar para uma mãe ou para outra. Claro, e de sem pessoa culpa para também, pessoa, né? porque tem pessoas que são mais parrudas, tem mães que passam pela maternidade com mais tranquilidade, que levam isso melhor. Outras têm mais dificuldade, têm mais medo, são mais inexperientes ou assumem com mais dificuldade. Engraçado como mães, pessoas diferentes, mulheres diferentes, ao receberem essa bênção do primeiro filho, lidam com as vidas tão diferentes, né? Então tem mulher que passa pela gravidez sem nenhum problema e não sabemos se realmente não teve nenhum problema ou se os problemas que vieram foram totalmente superados ali. Outras sofrendo os 9 meses, a chegada do bebê, as dúvidas diferentes. Tem mulher que, claro que tem dúvida porque a situação é nova, mas simplesmente lidam com a situação e resolvem os problemas, enquanto outras vão com mais cautela, às vezes sofrendo um pouquinho mais nesse período. Na gravidez tem a questão de cada organismo reage de uma maneira, né? Então tem mulheres que passam mal, tem outras que ficam melhor. O lidar com a criança, tem mulheres que têm mais traquejo, que é uma coisa natural. Né? Que ela ela já nasceu neném, ela já vai dar banho, outras têm um pouco mais de medo, não conseguem, precisam de ajuda. Mas eu te digo, se não tiver ninguém para ajudar, a mãe vai, faz e consegue. Tenho certeza. Então essa insegurança, ela muitas vezes ela é plantada pelas pessoas que estão ao redor. Né? Aí eu faço aí uma digressão, volto no que a gente estava, você falou da amamentação. Hoje em dia é preconizado, o que a gente vê como saudável é o aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses, até os 2 anos, né? Continua assim, até os 2 anos, né?
as pessoas mais velhas não aceitam isso, não veem isso com bons olhos, né? Então, a mãe que decidir por fazer isso, ela vai ter a sogra que vai falar, essa criança está com sede, você está matando essa criança de sede. Você não vai dar um chazinho com açúcar? Antigamente dava aguinha, chazinho, tudo. Você não vai dar um chazinho Sim. com açúcar, a gente não dá mais açúcar para as crianças, né? Você não vai dar não sei o que com mel, hoje em dia a gente sabe que o mel é perigoso até 1 ano de idade, né? Então mudou muito, só que para a mãe, que ali está fragilizada com tanta coisa, ela ficar ainda ouvindo tudo isso, né? E põe em xeque a capacidade dela, porque ela acha que é certo. Então, assim, ela já está insegura. Tá. Tem outras pessoas que são mais experientes que ela, que estão ali bombardeando. É muito difícil. Então, assim, a família, muitas vezes, ela ajuda, mas muitas vezes atrapalha também. E atrapalha a relação do casal. Porque, por exemplo, a sogra, o marido que estava enxergando a mulher tratar muito bem dessa criança, ele já fica em dúvida. Será que minha esposa trata tão bem assim do meu filho? Será que ela sabe? Porque minha mãe está falando que não é assim. Então, essa sogra vem fazer uma visita. Tem que estar muito afinado, pois né? Tem que estar muito afinado. Muito afinado. Ela vem fazer uma visita para o casal, para ajudar, para ficar umas horas com o neto, e ela sai, ela deixou uma intriga ali. Tá. Rapidamente, beijinho na boca de criança, famoso selinho, sim ou não? Contraindico, Tá. contraindico. Pela questão da higiene, né? A gente nunca sabe se a gente pode estar com alguma coisa na boca, a criança não tem a mesma imunidade que a gente tem, né? Isso falando da questão aí De saúde. de saúde, né? E da questão emocional e da questão do modelo, eu acho também que é pernicioso, porque o que você está ensinando para a criança, né? Que você beija todas as pessoas na boca, eu acho que isso é uma coisa exclusiva de namorados, de papai e mamãe, e não de criança com adultos, né? Porque a criança pode confundir e achar que ela pode beijar o tio, o amigo, o amiguinho da escola, a pessoa que ela conhecer ali no Melhor consultório médico. não fazer esse modelo, melhor né? não fazer. Então, mesmo que o pai diga, mas eu digo para ele que só papai e mamãe, também é uma coisa muito confusa, né? Assim, no imaginário da criança que se beija pai e mãe na boca. Eu contraindico. Perfeito. Dormir com o casal, a criança, a gente sabe que tem momentos e momentos, né? Às vezes a criança tá doentinha, realmente vai ser mais confortável ela ficar ali, né? Enfim, estamos falando do dia a dia, criança está bem e deveria estar no bercinho dela. Agora, você me colocou uma outra situação durante o intervalo que acho bom trazer para o programa. Às vezes um casal se separou, a criança está morando com a mãe, e aí a cama de casal tá lá, só com a mãe dormindo. A mãe costuma levar essa criança para a cama dela, isso pode ser prejudicial, porque vai imaginar que um outro relacionamento virá. Às vezes o marido vai voltar para aquela casa, a gente não sabe, né? Sim. Bom, isso é uma coisa relativamente frequente de acontecer. Tá. Né? Quando acontece uma separação, né? Independente de quem quis a separação, né? É sempre um baque para todo mundo e ambos ficam fragilizados, e essa mãe vai se sentir muito sozinha e ela vai recorrer ao filho para preencher aquele espaço. Muitas vezes a mãe que traz o filho e não o filho que corre para a cama da mãe. Tá. Né? Pode acontecer da criança, né, sentir falta, tá também sofrendo por aquele momento que está passando e tudo isso, e pedir ali o colo da mãe e correr para a mãe. Mas é muito comum que a mãe traga a criança para o quarto. Naquele momento, para eles, traz um conforto muito grande para ambos, para mãe e filho, mas a gente sempre tem que pensar depois, né? Se esse pai voltar para casa, ainda O lugar era dele, o lugar tudo bem, era voltou. dele, e o filho vai ficar feliz de voltar para sua cama, então vai ser uma situação natural. Mas essa mãe, ela pode, depois de um tempo, engatar num outro relacionamento. Então aí vai ser mais difícil para esse filho aceitar, ceder o lugar que agora é dele, para um terceiro que não é o pai dele, né? E que está tomando o lugar que agora é dele. Então aí complica um pouquinho a situação.
Para caminhar para o final do nosso bate-papo, Verônica Almeida Pereira diz que teve o primeiro filho depois de 8 anos de relacionamento, aos 40 anos. Hoje ele tem 3 anos, confesso que ainda tem um pouco de dificuldade para administrar essa tarefa, mesmo estando sem trabalhar fora. Eu li essa pergunta, outras tantas chegaram, mas eu li essa aqui porque tem uma culpa, acho, muito maior da mãe, que não trabalha, então que resolveu não trabalhar fora. Às vezes foi um combinado ali do casal. Sim. Geralmente é isso que acontece hoje em dia, é um combinado, né? E quando a mulher aceita não continuar trabalhando, mas tem uma culpa. Não estou trabalhando e não estou dando conta, estou com essa dificuldade. A gente já teve a oportunidade de falar, podemos falar de novo. Sim. Sobre a mãe multitarefa aqui em outra ocasião. Sim. Porque isso gera uma culpa. Engraçado como tem culpa quando a mulher trabalha fora e quando ela não trabalha fora também, né? Sim, é uma coisa, isso assim, é uma coisa que eu fico indignada, porque é muito triste para a mulher, né? Sim. Porque ela em casa... Eu não sei, quando a gente fica em casa, parece que a casa bagunça mais ainda, né? Mas, enfim, você ficar em casa com uma criança o dia todo, você não para, né? Uma pessoa que tem uma criança, como ela disse, 3 anos, né? 3. Agora já vai entrar numa fase melhor, né? Você está dizendo. Mas, assim, no começo era entre fraldas e mamadeiras e banhos e choros, né? Depois passa aquela fase que a criança, correr atrás de criança, que a criança pega que você não pode desgrudar o olho, porque, né, a criança pega tudo e pode se acidentar. Então, assim, ela trabalha 24 horas. É um trabalho sem remuneração. Sem remuneração. E muitas vezes não existe reconhecimento para esse trabalho. Não tem. Então, o que pode acontecer? O marido chega em casa e fala, poxa, mas que bagunça tá essa casa. Você ficou o dia inteiro aqui sem fazer nada. Ai, maridos, nunca façam isso. Não digam isso. Você ficou o dia inteiro sem fazer nada em casa e não pode nem fazer o meu jantar, ou não pode limpar essa sala, ou assim, o que for. Mas isso é muito triste. Imagina a dor que sente essa pessoa que está ali. Cansada, acabada, esperando ele chegar, às vezes, né, para tomar um banho, para descansar um pouquinho. Aí ele chega e fala, e vem uma cobrança. Acabei de chegar, vou ter que ficar com a criança. Sim. Agora, ela só queria isso na vida. E a cobrança também dos dois lados, né? Sim. Porque também tem aquela mãe que, assim, quando o cuidador, ele geralmente fica muito mandão, muito sabe, uma pessoa... Então, é aquela mãe que o marido chega em casa, ela começa, eu não aguento mais cuidar de criança, legal, não aguento mais ficar dentro de casa, não aguento mais essa vida, você não ajuda com nada, você não faz nada. Entendi. Então, isso aí também afasta, né? Se esse marido, ele poderia ser mais bacana, mais amigo, ajudar, ou se não ajudar, aceitar mais a bagunça da casa, por exemplo, ele já fica defendido, né? Porque tanta reclamação, tanta cobrança para ele, que daí ele já vai, poxa, mas eu estou o dia inteiro trabalhando para sustentar isso. Aí começa aquela briga situação toda, né? Aquela situação que ninguém se entende. Com certeza. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, eu vou deixar os contatos da doutora, 0 operadora 11 3739-3140, 3739-3140, www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br. E hoje, doutora, deixa o canal do YouTube dela também. No YouTube você encontra Triana Portal. Só digitar, encontra o canal da doutora. É importante que você se inscreva no canal da doutora, porque a cada vídeo que ela posta, você recebe automaticamente uma notificação no seu e-mail. Isso faz com que você consiga assistir esse vídeo antes das outras pessoas, porque você foi notificado sobre a existência dele. Então aproveita, vai lá, curta. Inscreva-se no canal da doutora, vai curtindo os vídeos que ela tem por lá, tem vários vídeos, tem as nossas participações Sim. aqui também, o especial que a gente fez ano passado, que foi uma delícia, legal. Dia das Crianças. Doutora, adorei te receber, como gosto sempre, volte para que a gente possa falar mais, a gente pode voltar a falar das mães multitarefa, porque hoje a gente tem mães mais velhas, né, que a nossa paciência também, às vezes, não fica adequada ali com a idade da criança, né? E tudo isso precisa ser trabalhado com certeza. A questão do filho único também, a gente tem mais filhos únicos hoje, né? Os casais têm optado ou por não ter filhos ou por ter um,
filho. Só obrigada. Volte sempre, doutora. Obrigada a você. Adorei Prazer te estar aqui receber. sempre. Prazer sempre te receber. Bom fim de tarde. Hoje eu conversei com a doutora Triana Portal para falar sobre como lidar com esse momento tão especial que é a chegada dos filhos. Obrigada a você que nos assistiu até agora e que participou compartilhando um pouquinho da sua vida aqui conosco. Obrigada por escolher assistir ao Consulta ao Doutor. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.